É o culto, não. Multidão de judeus, sempre evidenciando a crença, o crer nele, porque era a dificuldade que eles tinham. Terminou assim: porque se vós cresces em Moisés, então vocês creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se vocês não crerem nos seus escritos, como vão crer nas minhas palavras? Então eu já estava mostrando para eles que nem Moisés, que apresentava a lei, que tanto eles evidenciavam, eles criam realmente. Criam de boca, de palavras, não de obras, não na realidade. E Jesus não escondeu isso, falou: se vocês crescem em Moisés, então vocês também creriam em mim, porque ele falou de mim. Mas se vocês não creem no que está escrito dele, também vocês nunca vão crer nas minhas palavras. Aí então foi quando ele fez este grande sinal, que foi uma maravilha, não é? Multiplicação dos pães, uma coisa que parece tão simples, uma coisa que, lendo assim rapidamente, não provoca na pessoa um sentimento mais profundo e mais real. Mas imagine uma grande multidão de pessoas, cerca de 5.000 pessoas, que andavam atrás do Senhor Jesus. Eu seguia. Aqui diz o porquê que eles seguiam. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Curiosidade, desejo de alcançar algum favor, envolvido na multidão, na conversa de todos, e todo mundo atrás do Senhor. Por causa do quê? Dos sinais e das maravilhas que ele operava, curando enfermos e assim por diante. Jesus então sobe num lugar mais alto, no monte, porque ele já tinha saído dali onde estava e foi para Tiberíades, atravessou de barco, e quando chegou lá, essa multidão rodeando o Senhor, esperavam dele sinais, maravilhas, assim por diante. E logo a seguir vai aparecer um grande sinal. Mas como eles estavam com a mente fechada e não tinham o dom de crer, então eles viam sinais, mas não sentiam o resultado daquilo. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus, e Jesus então, olhando lá do monte, ele sabia aquele mundo de gente subindo e se aproximando dele, aquela multidão. Ele falou: Filipe, que era um dos 12, onde nós vamos comprar pão para essa gente comer? Olha quanta gente. Mas ele falava isso não é porque ele estava em dúvida, querendo saber onde. Ele estava provocando em Filipe uma reação. Que se Filipe de fato fosse um crente, realmente entendendo quem era Jesus, ele poderia ter dito: Senhor, mas isso aí para mim é problema, mas para o Senhor não. O Senhor fazer pedra virar pão não custa nada. Fazer aparecer pão para o Senhor, eu é que não tenho capacidade para isso. Mas ele falou assim: ó Senhor, 200 dinheiros de pão não será suficiente para comprar pão para tanta gente, para comer um pouco só a cada um. Os irmãos têm noção, 200 dinheiros de pão, um dinheiro era o salário de um trabalhador de um dia. Trabalhar o dia inteirinho para ganhar um dinheiro, ou denário. Agora imagina 200 dias de serviço de uma pessoa para comprar pão para aquela gente. Era muito dinheiro. Aí André, irmão de Pedro, disse assim: mas tem aqui um rapaz, Senhor Jesus, que tem 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que nós temos aqui, que não dá nem para nós. Nós estamos aqui em 12. Mas o que disse Jesus? Manda essa gente, esses homens todos se assentarem onde eles estão. Havia um
gramado, uma relva grande, se ajeitaram ali. E o Senhor então falou assim: dá aqui esses pães e esses peixes. Tomou nas suas mãos, deu graças a Deus e o abençoou. E mandou que eles dividissem ali com aqueles que estavam assentados, quanto eles quisessem. E assim eles fizeram, saíram dando pão para um, para outro, para outro, para outro, e nunca mais acabava o pão que tinha na mão, e vai dando, vai dando. Imagina, se os irmãos considerar um pouquinho, vamos dizer que fosse hoje, aqui deve ter o quê? 1.200, mais ou menos, não sei, por aí, mais de 1.000 talvez tenha. Se alguém pegasse 5 pães e saísse aqui dando um pedaço para cada um, não chegava ali 4, 5 bancos, acabou o pão. Para nós, para o Senhor, o pão nunca se acaba, irmãos. Porque era Deus que estava ali na pessoa de Jesus Cristo, todo o poder estava nele, e eles não viam. Não viam por quê? Porque se eles não criam nem em Moisés, também não iam crer nas palavras do Senhor. Então os olhos estavam fechados. E quando recolheram tudo que sobrou, porque comeram à vontade, ainda sobrou 12 cestas de vime, cheia de pedaços. Porque milagre de Deus, irmãos, Ele faz na medida certa, mas deixa sobra também. E aqueles homens viram o milagre que Jesus tinha feito. E alguns diziam: não é possível, hein? Este só pode ser o profeta que havia de vir ao mundo. Mas não enxergavam que era o Filho de Deus. E eles então estavam querendo, vendo tudo aquilo, irmãos, agora com o estômago cheio, vendo o milagre daquele que todos comentavam, queriam tomá-lo para fazer um rei, para ele reinar sobre eles. Jesus se afastou deles, subiu mais alto no monte e deixou eles para trás. E quando chegou a tarde, então, depois desse milagre, eles começaram, comeram, ouviram, foram curados doentes, assim por diante, e foram embora. E os discípulos, junto com o Senhor, saem, o Senhor falou: olha, vocês vão, eu vou ficar aqui. E os outros, os 12 saíram, pegaram o barco e foram embora. Voltando foram para Cafarnaum, de barco. E Jesus ficou para trás. E como era longe, eles já tinham remado um espaço grande, alguns quilômetros já. Olha, escuro, viu lá um vulto que vinha andando em cima da água. Eles olhavam: olha, o que é aquilo lá? E não dava para discernir o que era, porque estava escuro. Mas sabia que era um corpo que vinha andando em cima da água. E o mar agitado, porque ventava muito, eles estavam com medo. Quando vai chegando, alguém gritou de medo. O Senhor falou: não, não fica com medo, não sou eu. Aqui não consta, mas no outro evangelho, teve um que mais corajoso que era Pedro, falou: Senhor, és tu mesmo? Claro que sou eu. Então deixa eu ir aí onde tu estás, vem. Com aquela fé que ele achou que tinha, desceu do barco e saiu andando também em cima da água para ir lá onde estava Jesus. Mas assim que um vento soprou nele, deu medo, ele começou a afundar. E começando a afundar, gritou, e o Senhor deu a mão para ele e não deixou ele afundar na água. Tudo isso, irmãos, milagres que Deus fez à vista deles, para que eles pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus, cheio de todo o poder. E assim, irmãos, Deus fez esta maravilha. Quando chega então aqui no lugar em Cafarnaum, aquela multidão toda vem em volta do Senhor. E curioso, porque eles viram que os barcos chegou o barco dos discípulos, só os 12 e ele não. Ué, onde que ele foi? Ficou lá em Tiberíades? Ninguém falava nada, porque o Senhor Jesus não tinha deixado se manifestar. Aí quando viram o Senhor ali, falou: Senhor,
como tu vieste para cá? Perguntando isso para o Senhor, com a liberdade que eles acharam que tinha, o Senhor respondeu, falou, vocês estão me procurando por causa do pão que perece, porque levei vocês lá no monte e vocês se saciaram. É por isso que vocês querem saber de mim, estão aqui em volta de mim. Então vocês estão buscando o pão que alimenta